Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gack e estamos começando mais uma aula de tecnologia e inovação aí na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos e bora falar um pouquinho mais sobre podcast. E aí, o meu parceiro de podcast é o professor Adriano. Seja bem-vindo, professor Adriano. Obrigado, professora. Fala, turminha. Tudo tranquilo com vocês? Sou Adriano Neves, professor de Artes das Iniciais, e estou aqui para uma aula de tecnologia. Vamos lá, professora. É isso mesmo, professor. Você lembra, você recorda que nós começamos a falar sobre podcast na nossa última aula. Inclusive, explicamos para a galerinha do segundo ano o que é o podcast. Você lembra disso? Lembro. Até agora, ouvindo meus podcasts, estou prestando mais atenção, assim, de algumas coisas. Isso de mesmo. Algumas dicas que poderia dar aqui também. É isso. Até porque você sabe, eu já contei, que nós vamos gravar um podcast aqui ao vivinho para a galera. Boa. Então, a gente já tem que manjar tudo como é que acontece o podcast, tudo que envolve o podcast, certo? E na nossa última aula sobre podcast, nós conversamos um pouquinho sobre os possíveis podcasts, né? Então, pode ser de entrevista, pode ser de curiosidade. E hoje a gente vai dar algumas dicas de temas, tá? Então, se você ainda não definiu o tema do seu podcast, é melhor você ficar ligadinho na aula de hoje, porque hoje a gente vai ajudar um pouquinho vocês a escolher esse tema. Então, a gente vai apresentar alguns que são bem legais, tá? Lembrando que o nosso podcast tem um tempo pré-determinado, que eu vou contar hoje no final da aula, certo? Mas, tô falando e nem coloquei o título. Então coloca o título Você da percebeu? aula. Então, meu primeiro podcast, parte 2. A habilidade: experimentar interagindo com as diferentes mídias, como linguagens de comunicação, ampliando o repertório dos processos de criação, descoberta e comunicação digital. Então, é a nossa parte 2. Eu já falei, inclusive, para vocês, que essas aulas sobre podcast serão em 4 partes. Então, a gente já está na metade do caminho, certo? Digo que tem surpresa para a próxima aula. E aí, quem está com a gente de novo? Bota na telinha para a gente, Oráculo. É o Joaquim. E aí o Joaquim vai explicar um pouquinho o que a gente vai fazer hoje. Então, 1.2. Aí no seu material você encontra como 1.2, ok? Então, agora que você sabe o que é um podcast, para que serve e onde podemos encontrá-lo, chegou a sua vez de criar o seu podcast. Preparados? Mas para que você possa elaborar o seu podcast, você precisa primeiro pesquisar sobre o assunto. O que você vai falar para organizar a sua pesquisa, certo? Está sem ideia sobre o que pesquisar? A seguir, nós vamos apresentar um banco de ideias, certo? Então, na nossa primeira aula, vamos conversar aqui. A gente explicou o que é o podcast. Explicamos também que pode ser de temas variados, certo? E também a gente deu algumas dicas de onde encontrar. Certo. Inclusive, eu dei a dica de 2 podcasts aí, o Coisa de Criança e o Rádio Margarida, que eu falei que era para vocês ouvirem, para vocês irem sentindo como é que funciona um podcast. Inclusive, no nosso momento de interação, eu quero saber de você do lado daí, se você ouviu algum desses, tá? Lembrando que tanto o Rádio Margarida como Coisa de Criança são vários episódios, igual uma novela, tá? Então, você pode escolher qual episódio você quer ouvir. É igual o podcast que a gente ouve também, certo, Eu acho que tirando o de notícias, que normalmente o de notícias é daquele dia, né? É mais atual. Se a gente ouve... Você falou que gosta de ouvir sobre... Videogames, filmes, séries. Tem episódios também, não tem? Porque, vamos lá, cada episódio fala de um jogo diferente, Sim, fala né? de alguma coisa. Então, de repente, se o podcast que você está ouvindo falou de um jogo que você não curte, você pula. Eu pulo, eu não coloco ele lá para ouvir. Eu passo. Sim, então você consegue, nesse momento você consegue escolher o que você quer ouvir. Sim. Né? Às vezes, assim, eu escolho também o tema. Por exemplo, eu vou lavar uma louça, eu escolho um tema mais curto, assim. Às vezes eu vou pegar metrô, aí eu tento pegar um podcast mais longo, que eu fico mais tempo ouvindo. Verdade. Eu também faço mais ou menos isso. Se eu vou... A minha casa, né, até o trabalho é bem longe, então eu pego episódios de mais de 1 hora.
né? Porque você demora de 5 a 8 horas até chegar em casa, é mais ou menos isso mesmo, dá para ouvir bastante. Dá para ouvir bastante, né? Agora, quando a gente vai fazer alguma coisa curta, ou até o trajeto que a gente vai fazer mais curtinho, a gente escolhe alguma coisa de 30 minutos, 20 minutos, né? Depende muito. A gente consegue escolher dentro do podcast, igual uma novela, a gente consegue escolher uma série, igual uma série. A gente consegue escolher o capítulo que a gente quer. E não necessariamente, se você perder um capítulo, você não entende nada, porque o podcast ele pode ser feito de vários temas diferentes, não é isso? Sim. Tem podcast assim que eu ouço, que ele faz acompanha você vendo uma série. Não sei se você já viu. Por não. exemplo, um filme. Você vai ver um filme. Então você coloca o filme lá para assistir, eles contam assim, até 3, aí você dá o play no podcast. Então você vê o filme ouvindo o podcast junto. Aí parece que você está com algum colega, você está com um amigo. Aí eles ficam comentando o filme, coisas que às vezes você não percebe ali. Legal. Eu vou dar uma olhadinha nesse Tem estilo que eu não conheço. Mas o que você acha da gente começar a apresentar alguns temas para a galera? Cadê? Vamos lá. Então vamos lá. A gente vai apresentar e falar um pouquinho sobre, tá? Olha, o primeiro tema aqui são sugestões. Você de casa precisa fazer esse? Não. A gente está sugerindo. Então, que tal um podcast, um episódio de como surgiram os computadores? Pô, é fácil, tem bastante pesquisa aí. Dá para procurar. E já fica ligadinho com tecnologia. Sim. Né? Então, você está lá fazendo seu podcast. Lembrando, eu posso colocar 1, 2, 3 gravando e começar a gravar? Não. Viu que os nossos temas, eu vou pedir até para o Oráculo colocar de novo, que eu quero chamar atenção para uma coisa. Olha só isso aqui, professor. Todos os temas têm um ponto de interrogação. Quer dizer, é uma pergunta a ser respondida. E como é que você responde essa pergunta? Fazendo uma pesquisa, certo? Certo. Então, você precisa, primeiro, ter uma pergunta que precisa ser respondida, você deve fazer a sua pesquisa, aí sim, com todas as informações coletadas, você grava o seu episódio do podcast, certo? Então, a primeira dúvida é como surgiram os computadores. Eu acho que pode dar um episódio bacana, o que você acha? Sim, dependendo da pesquisa, até 2 episódios, né? Você divide. Sim, pode dividir. Ou então, vamos lá, você vai gravar em dupla, por exemplo, seu episódio de podcast, né? Então, a gente pode dividir o tema entre 2 ou 3 duplas, por exemplo. É só uma ideia, tá? Aí, na sala de aula, você vai esquematizar isso com o seu professor, tá? Mas aí, de repente, vocês colocam épocas diferentes. Então, três duplas vão falar de como surgiram os computadores, né? Ou ainda com o tema computadores, mas como surgiram, quem usa o computador. Então, na verdade, tem vários subtemas dentro de um mesmo tema, certo? E você vai falar do tempo aqui, professora, depois? Vou falar do tempo. Ah, tá. Bom, porque a pesquisa ela tem que ser super bem feitinha, porque o tempo é curto. E eu vou falar para eles. Mas nosso segundo tema, vamos lá. Segundo tema, como foi criada a internet? A galerinha do segundo ano é uma galerinha que já nasceu com a internet aí. Já sabe o que é. A gente não foi assim então, né? É. Então, como é que foi criada? E vocês aí do segundo ano, de repente, nem sabem como foi criada a internet. Porque simplesmente nasceu e ela já está aí, né? Então, é legal também pesquisar como é que foi criada a internet, de onde veio, quem foi que pensou nisso tudo, né? Então, acaba sendo até um podcast de curiosidade. Porque, de repente, alguns colegas da sala de aula não sabem. E aí você explica para eles. E vai servir de pesquisa para outros, né, que precisarem. Isso mesmo. Lembrando, professores, que tecnologia e inovação não é um conteúdo separado. Você não precisa dar só ele separado de tudo. Que tal trabalhar essa pesquisa em língua portuguesa, redigir essa pesquisa também em língua portuguesa, certo? A gente está falando da criação da internet, ou como surgiram os computadores, inclui aí a história também. Então, a gente já pode trabalhar a história, e aí você já explica como é que faz uma pesquisa, né, para os estudantes. Também trabalha a língua portuguesa e tecnologia, tudo juntinho, certo, Pro? Mais uma pergunta a ser respondida, bora lá. Quem inventou o aparelho celular? Tudo envolvendo tecnologia, tá vendo? E aí, mas eu não sei, professora, quem inventou o aparelho celular. Simplesmente, minha mãe tem um, meu pai tem um. Então, mas quem foi que inventou? Quem pensou num telefone que a gente pode sair andando e falando?
E pra gente faz pouco tempo isso aí, né, professor? Pois é, eu lembro daquele com fio, ficava lá paradinho em casa, telefone de casa, né? E aí, hoje em dia, a gente pode sair. E eu lembro de uns tijolão também, hein, professor? Hoje o celular pequenininho que você lembra, não. Antes, para você ter um celular, você falava assim, ó. Não era um negócio desse tamanho? Parecia aqueles lá do exército, assim, ó. É isso mesmo. E aí, quem inventou o celular? Daria um ótimo episódio também, né? Só que tem que fazer pesquisa, não é nada inventado da cabeça, não. Certo? Eu vou para mais temas, pode ser? Eu tenho mais um tema aqui, ó. Qual foi a primeira rede social da internet? E aí, a gente hoje tem várias redes sociais, certo, professor? Rede social de foto, rede social de conversa, rede social para interação. Mas qual será que foi a primeira rede social da internet? Eu também não sei, sabia? Primeira rede social? Eu também não sei, não. Também não sei. Mas, para responder essa questão, você precisa o quê? Fazer uma pesquisa. E aí, descobrir. E olha que legal você fazer um episódio apresentando para os seus colegas do segundo ano qual foi a primeira rede social. Isso, inclusive, pode virar um trabalho de sala de aula bem bacana, certo? Próxima questão a ser respondida, né? Temas, né? Sugestões de temas. Quem criou os aplicativos de mensagens? Então, hoje a gente também tem alguns aplicativos de mensagem. Eu sei que a galerinha conhece mais um, mas tem mais. Tem um que já vem com o celular, né? Todo celular já tem o seu próprio aplicativo. Aliás, tem países que nem usa aquele que você ia falar que é bem conhecido. Que eu não vou falar, mas que é famosinho. Ele é muito famoso aqui, né? Mas tem países que não... Não usa ele? Nem usa. Sabe que tem, assim, pouquíssimas pessoas usam. Sério? Eu lembro também de algumas vezes que deu uns bugs. A galera já sabe o que é bug. Que deu bug nesses aplicativos aí de mensagem e a gente ficou... Como é que troca mensagem? Como é que fala com as pessoas? Não tem um aplicativo. Você lembra? Lembro. Inclusive, eu tenho acho que uns 4 depois disso. Eu também. Eu acabei, digamos assim, indo baixou, atrás de outro, né? Instalou outros. Para não ficar presa só em um, né? Verdade. Então, quem que criou esses aplicativos de mensagem? Quem é que conectou a galera toda? Eu acho que a gente pode pesquisar também e dá para criar um episódio bem bacana. O que você acha? Sim. Ótimo. Mais um tema aí pra galera. Quando o homem foi à Lua? E aí, olha só que legal. A gente tem história, a gente pode ter um pouquinho de ciências também e de língua portuguesa. A gente vai falar de o homem foi para a Lua. Então, olha o quanto é abrangente esses temas, né? E a gente pode ir pesquisando, né? E aí, tem coisa por aí contando como é que foi a Lua, mas aí você tem que pensar que você vai pesquisar, certo? Você vai achar várias informações, tá ok? Mas você vai ter que esquematizar, organizar todas as informações que você foi atrás para caber no seu podcast. Fora que você tem que pensar, você vai fazer sozinho? Você vai fazer com alguém? Porque se você for fazer sozinho, é uma narrativa, você vai contar. Se você for com alguém, tem que ser um bate-papo. Então, tudo isso conta na hora de gravar o seu podcast. Lembrando mais uma vez que o podcast não é só 1, 2, 3 gravando, hein? Tem muita coisa antes e depois também. Certo, Pro? E Pro, o homem foi à Lua, entra naquele tema que você falou também que você gosta, né? De ciências, Sim. né? Tem bastante documentário, além das pesquisas da internet, dá para você ver documentário também. Sim, assistir de repente, não precisa só pesquisar. Na verdade, assim, vamos lá. Você tem que pesquisar. Aonde você vai pesquisar? Quem define é você. Sim. Vai ser em livros? Vai ser com a ajuda da internet? Vai ser com a ajuda de vídeos? Conversa, de repente, com o professor de ciências? Também. Não sei. Então, quem define como vai fazer a pesquisa é o estudante, certo? De repente, ele pode, olha, não quero pesquisar na internet, quero conversar com o professor. Pode ser, não pode? Pode. É isso, galerinha. Então, quem define é vocês, tá? E a gente tem mais alguns temas aqui, que é o seguinte: quantas espécies de dinossauros existiram? Nossa, esse podcast aí vai ficar em dias, nem horas vai. É verdade. Como eu falei, esse podcast pode ser dividido em vários episódios, né? Então, ó, quantas espécies de dinossauro existiram? Então, é bem legal. Os estudantes gostam muito desse tema. Então, eu acho que pode render um tema bacana. O que você acha? Com certeza. Né? Também acho. Próximo tema.
Aí, ó, como foi criado o alfabeto? Você já parou para pensar sobre isso? Ou só usa as letras, escreve seu nome, escreve bilhetinhos, mas nunca parou para pensar quem foi que inventou esse alfabeto, de onde ele veio? Agora é a hora. Você já descobre de onde ele veio, o alfabeto, e já conta para os seus colegas pelo podcast, certo? Eu acho que é bem legal. Inclusive, me surgiu uma curiosidade, porque eu também não sei. Você sabe de onde veio o alfabeto? Ah, mais ou menos. Tem uma ideia, assim. Mais ou menos. É, tem que pesquisar. É, verdade. Mais um tema para a galerinha. Como se formam o arco-íris? Como se forma o arco-íris? Também é uma coisa que... Eu sei mais ou menos essa também, mas a galerinha vê, aí do segundo ano vê, né, quando né, chove normalmente, aí logo depois sai o sol. Aí É legal que dá para fazer essa pesquisa. Dá até para fazer aqui no estúdio. Dá para fazer reprodução? Reprodução do arco-íris. Então, na pesquisa eles vão descobrir como que faz um. E aí dá para juntar então tecnologia e ciências com uma experiência? Dá, tá vendo? Ah, gostei disso. Então o podcast não precisa ficar só no episódio gravado. Você pode fazer a pesquisa, depois mostrar uma experiência para a galera. Pode até falar da pesquisa no podcast. Sim, gostei dessa, hein? Vou pesquisar isso. Mas eu sei mais ou menos como se forma o arco-íris, mas eu tenho certeza que muita gente do lado daí tem dúvidas. Vê lá no céu, mas de onde que veio? Como é que ele se forma? Como que aconteceu isso? Por que depois ele vai embora? Várias perguntas, hein? Para ser respondida. Mas a gente tem mais um último tema de ideia, ok? Que é por que reciclar o lixo? Então, é mais um tema que também pode envolver sustentabilidade, meio ambiente, pode envolver a escola toda, não precisa ficar só em episódio de podcast. Então, pode exigir aí também uma pesquisa, mas depois da pesquisa, quem sabe uma ação de conscientização da escola. E tem aulas falando sobre isso nos próprios CMSP, hein? É isso no mesmo. Repositório, lá no YouTube. Eu sei que a professora Evandra fez uma aula sobre o reaproveitamento de resíduos orgânicos para fazer uma composteira. Então, é bem legal que dá para vocês utilizarem, né, esses temas para continuar um projeto na escola, na sala de aula. Sim, certo, Pro? Boa. Pro, a gente está quase acabando, mas eu quero dar aqui algumas informações, que é a seguinte. Essa é uma atividade que vocês vão fazer na sala de aula, tá? Que é preencher um roteiro sobre a pesquisa. Então, nesse roteiro você vai encontrar coisas como: eu vou pesquisar sobre, e aí você vai preencher. Onde eu posso buscar informações? Aí você vai preencher aqui. Quem pode me ajudar? Então, você vai preencher. Por que eu escolhi esse tema? O que já sei sobre o tema e o que eu preciso saber mais, tá? Então, isso aqui tudo acerca da sua pesquisa. Defina o tema e depois de definir o tema, preencha esse roteiro, porque o roteiro vai te auxiliar na pesquisa. Meio que você precisa saber tudo isso daqui para ter um episódio bacana de podcast, certo? E aí, ó, a gente já está finalizando, certo? Então, com as informações obtidas em sua pesquisa, responda às questões que estão lá na 1.3, 1.4 e 1.5 do seu material de tecnologia, certo? São 3 questões bem rapidinho e bem facinho, tá? Aqui eu vou colocar já a nossa avaliação, mas não sai do lado daí, hein? Quem curtiu essas dicas de temas, avalie positivamente a nossa aula, tá? Aqui foram só dicas e não precisam ser só esses temas. Você pode criar um tema aí, junto com a sua sala, com o seu professor, da sua cabeça, ok? Mas eu tenho sempre uma pergunta para o momento de interação, então vamos à pergunta. O negócio é o seguinte: agora, no momento de interação, colabore na escolha do tema do podcast do segundo ano. Sim, o nosso podcast. Eu quero um tema bem inusitado, hein? Então, agora no momento de interação, a galera vai entrar, vai conversar com a gente e vai propor para nós um tema para a gente gravar na próxima aula. Vamos lá ver se tem, né? Porque quem manda é eles. Então, tem que ver se tá aí, né? Faça-me um favor, hein? Verdade. Então, ó, não sai do lado daí, pede interação e vem conversar com a gente para dar sua sugestão de tema, certo?
Muito obrigada, professora Adriana. Obrigado. Vejo vocês já já. Beijo.